Eu quero compartilhar uma palavra, e essa semana, irmãos, olha, que semana maravilhosa, que Deus foi falando comigo sobre esse assunto, e esse tema que foi escolhido para esse bimestre, é um tema tão profundo, né, e assim que mexe com o nosso coração, porque toda vez que eu paro e penso nesse tema, eu lembro daquilo que Jesus fez na minha vida, como o Senhor me amou, ainda eu estando no pecado, distante, rebelde, o Senhor me amou e transformou, e tem transformado a minha história. E assim, o Senhor, Ele continua transformando vidas, e continua amando e transformando, irmãos, com todo esse caos que nós enxergamos, com toda essa rebeldia no mundo, Deus ama o mundo de uma maneira que é inquestionável. E dentro desse tema que o Senhor colocou no coração dos nossos pastores, Deus colocou um subtítulo para mim, que é um olhar transformador. O olhar de Jesus, irmãos, é transformador. Quando eu olho, quando eu penso nisso, eu começo a lembrar de muitas pessoas na palavra de Deus que teve o contato com Jesus, que Jesus olhou, que Jesus parou, que Jesus fitou os olhos nessa pessoa e ela nunca mais foi a mesma. Quando Jesus olhou para mim, quando Jesus olhou para você, eu tenho certeza que você não foi o mesmo. Talvez hoje, Jesus, Ele vai olhar de uma forma tão especial para a sua vida. Eu queria ler uma passagem com você, uma passagem que está em João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim, vou estar lendo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e untou os olhos daquele cego, e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Glória a Deus. Vamos ler agora só o versículo 25, diz assim, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. Espírito Santo, fale conosco. Ah, Senhor, abra os olhos do meu coração, abra o meu entendimento, abra o entendimento da tua igreja, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que chegamos, mas que saímos daqui cheios da glória, da presença, da unção, da transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Nós estamos prontos para ouvir a tua palavra, Senhor, estamos com o coração ardendo pela tua palavra transformadora nesta noite, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, querido, nos deu algo muito poderoso, que é a nossa visão, né? Isso é tão importante, tão precioso, e com ela nós podemos enxergar as grandezas de Deus, a beleza, as maravilhas do Senhor, mas com ela também nós enxergamos as tragédias da vida, as tragédias do mundo. Com a nossa visão nós podemos expressar diversos sentimentos. Eu não sei você, mas eu lembro muito bem os olhares da minha mãe, né? Hoje acho que, muitas pessoas, ainda tem muitas pessoas que entendem o olhar de um pai, que entendem o olhar de uma mãe. Minha mãe, bastava ela olhar, nós já sabíamos o que ela queria. Se nós fôssemos na casa de alguém, ela olhava para a gente, sabia que estava passando dos limites.
quantas mulheres, quantos maridos conhecem o olhar da sua esposa, ou o olhar do seu marido? Quantos filhos conhecem, quantas pessoas sabem, né, ao olhar para uma pessoa que ela não está bem, né? Muitas vezes nós chegamos à igreja e alguém olha para nós e fala assim: olha, você não está bem, está acontecendo alguma coisa? O olhar revela muita coisa, o olhar, ele demonstra muita coisa. Então, o olhar é muito poderoso, é muito importante, né? Pode falar conosco, pessoas falam, pessoas expressam, pessoas conseguem entender, né, muitas coisas através de olhar. Agora, como podemos, ou como temos enxergado realmente o próximo, ou aqueles que estão do nosso lado? Como nós temos enxergado as pessoas? Como nós temos enxergado? Será que estamos enxergando realmente, ou muitas vezes nós estamos desviando o olhar para não enxergar realmente aquilo que Deus põe ou faz com que atravesse nossas vidas? Porque eu creio, irmão, que tudo aquilo que está ao redor, se nós somos cristãos, se nós servimos ao Senhor, algum propósito Deus coloca, e nós precisamos estar com o olhar atento a tudo e a todos. Porque certamente o Senhor, Ele tem um plano, um propósito, e através de uma sensibilidade na nossa maneira de olhar, nós podemos trazer transformação à vida de muitas pessoas. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. Será que podemos estar cego mesmo tendo fisicamente a nossa visão perfeita? Será que nós podemos não estar enxergando com a ótica que Deus quer que verdadeiramente nós venhamos enxergar? O que chama atenção nesse texto de João, e o que ensina aqui para nós, nesse texto, ele traz para nós grandes lições. E a primeira lição está no versículo 1 aqui, que diz assim: passando Jesus, ele viu. Você pode dizer comigo assim: Jesus viu. Jesus, ele viu, mas ele viu, não somente viu, ele viu quem? Ele viu o quê? Ele viu um homem. Ele viu um homem que era cego de nascença. Ele viu um homem que era desprezado. Ele viu um homem que estava sendo julgado por sua condição. Ele viu um homem que para a sua própria sobrevivência tinha que mendigar o pão. Ele viu um homem que padecia de muitas coisas no seu sentimento. Deus, ele olha de uma forma profunda na vida de cada um de nós. Deus, quando ele me viu, ele não viu somente uma pessoa, ele viu algo que ia além de um homem que necessitava da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E por conta da cegueira daquele homem, ele era privado de desfrutar do melhor de Deus, irmãos. A sua visão te leva a desfrutar de tantas coisas maravilhosas, mas quando ela falta, ela nos priva de muita coisa. E o Espírito Santo, ele começou a trazer muitas revelações ao meu coração, e ele diz: existem pessoas que fisicamente estão com os seus olhos perfeitos, ou até mesmo estão privados da sua visão, mas existem também pessoas que enxergam bem com os seus olhos, mas estão cegos espiritualmente, estão com o seu coração cego, não conseguem enxergar tudo que Deus tem feito, com todas as maravilhas que Deus tem operado na sua vida. Essas pessoas não conseguem desfrutar do melhor de Deus, não conseguem desfrutar da beleza do Senhor, de tudo que o Senhor tem proporcionado à sua vida. São pessoas que mesmo ali tendo a oportunidade de desfrutar o melhor de Deus, são pessoas que vivem murmurando e mendigando, por não entender que ela precisa abrir os seus olhos espirituais. O Senhor me diz que a cegueira espiritual torna as pessoas frias, apáticas, torna as pessoas insensíveis, torna as pessoas angustiadas, torna as pessoas amargas, torna as pessoas julgadoras. A
As pessoas que estão com seus olhos espirituais fechados, elas são pessoas muitas vezes desesperadas, pessoas solitárias, amargas na sua história, na sua vida, porque ela não consegue ver o que Deus está proporcionando, ou o que Jesus, ou o que Deus tem para a sua história. Mas a boa notícia que o Senhor nos traz é assim como Deus viu aquele homem e viu a situação e a condição daquele homem. Deus, Ele olha para nós, Ele olha para você, Ele olha para você que está nos assistindo, e Ele enxerga que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos de um olhar que faz com que nós sejamos curados e verdadeiramente libertos, para poder enxergar o quão bom é o Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus, através do profeta Isaías, diz que Jesus, ele veio dar visão aos cegos. E quando eu creio que o profeta está falando isso, ele não está referindo somente àquele que está com deficiência na sua visão, não. Ele está falando para mim, ele está falando para você. Jesus veio para abrir os nossos olhos e para que nós possamos contemplar toda a beleza que ele tem para proporcionar para nós. No mundo em que vivemos, na situação que nos encontramos, Jesus veio abrir os nossos olhos. Jesus veio descortinar para nós, para que nós vejamos a beleza e as maravilhas. Ele quer que nós enxergamos a linda família que Ele nos deu. Ele quer que nós venhamos enxergar os filhos que Ele nos deu. Ele quer fazer com que nós venhamos enxergar o local que Ele tem nos colocado, as portas que Ele tem nos abertas, as maravilhas que Ele tem posto ao nosso redor. Ele quer que nós enxergamos tudo que Ele criou, por causa da minha existência e da sua existência. A nossa tendência, a tendência do homem e da mulher que está cego espiritualmente, é enxergar a vida de forma distorcida. Se eu tiro aqui, vocês percebem que eu tiro e ponho óculos, porque meu óculos bifocal quebrou e eu estou com esse óculos que eu só enxergo de perto, de longe tem que tirar. E a minha visão, se eu ler aqui, eu não consigo enxergar, ela fica totalmente turva, distorcida. Não consigo ler, eu não consigo ver, então eu preciso do óculos. E quantas pessoas muitas vezes estão assim, não conseguem enxerga a sua vida distorcida. Olha para sua esposa, não consegue ver os valores que tem ali. Olha para o seu marido, não consegue ver os valores que o Senhor tem ali. Só consegue ver os defeitos, só consegue ver aquilo que não é bom. Reclama de tudo, tudo é ruim. E eu estou falando, Deus me trouxe essa palavra para nós, não é para quem está lá fora, é para nós cristãos. Muitas vezes nós que fomos lavados, remidos pelo sangue do Senhor, a nossa visão ainda não está completamente sarada. Nós enxergamos as coisas todas distorcidas, não conseguimos glorificar o Senhor. Ou dia estamos glorificando, outros dias estamos murmurando, porque a nossa visão está turva. Não conseguimos abençoar, enxergar os filhos. Mas o Senhor não sabe, o Senhor não conhece meus filhos são problemáticos, meus filhos, olha, eu já fiz de tudo, eu orei, eu não sei o quê. Será que você fez de tudo? Será que nós já fizemos de tudo? Como está a nossa visão? Será que ela está distorcida, referente às pessoas? Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é isso, aquela pessoa, e nós conseguimos enxergar o defeito das pessoas, e não conseguimos ver a obra que Deus fez naquela pessoa. Não conseguimos ver as qualidades das pessoas, mas conseguimos enxergar com clareza os problemas, conseguimos enxergar as dificuldades, conseguimos enxergar as necessidades, e para muitas vezes apontar os seus erros. Foi o que aconteceu aqui, nessa história. Se nós podemos dividir esse texto aqui em algumas fases, em 3 fases, eu dividi ele, nós podemos enxergar uma primeira fase. A primeira fase é o olhar daquele homem, do homem julgador, que olha para aquele cego. Jesus viu aquele cego, e os discípulos estão ali presenciando aquela cena toda, e rapidamente aqueles
discípulos de Jesus, irmãos. Não eram qualquer pessoa, eram os discípulos de Jesus. E ele já olha e começa a trazer um peso sobre a vida daquele homem. Quem pecou? Será que foi o pai dele? Será que foi ele? Por que ele está assim? É culpa dele? É responsabilidade? É alguma coisa que ele carrega na sua herança genética? Qual é o problema? Por que ele não vive? Por que ele não prospera? Por que não acontece? Ele vai tanto para a igreja, ele ora tanto, e parece que a vida dele não muda. Existe alguma coisa errada na vida dele. Talvez você já ouviu isso. Talvez alguém já falou para você dessa forma. Mas por que não acontece as coisas? Acontece na vida de todo mundo, mas na sua não acontece. Porque nós temos a facilidade de trazer um peso, um julgamento muitas vezes. Aquele homem, ele é julgado sem ser ouvido. Muitas vezes nós julgamos sem ouvir as pessoas. Muitas vezes nós acusamos, apontamos o dedo sem sentar e ouvir o sofrimento, aquilo que a pessoa está passando. E nós esquecemos o que a palavra de Deus nos ensina e nos diz, que nós não precisamos julgar ninguém. Nós não precisamos apontar o dedo para ninguém. Nós não precisamos falar mal de ninguém. Nós não precisamos amaldiçoar ninguém. Nós não precisamos trazer julgo e nem peso sobre a vida de ninguém, porque nós estamos aqui no mesmo barco. A Bíblia diz que todos pecaram. Aqueles homens precisavam entender, e nós precisamos entender, que nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. E se hoje estamos aqui, lavado e remido pelo sangue de Jesus, foi porque o Senhor olhou para mim e olhou para você, e nos deu o privilégio de servi-lo. Não há melhor, não há maior. Você pode ter o título, eu posso ter o título de pastor, podemos ter título, qualquer título de cantor, saber fazer o melhor, mas não somos melhores nem maiores que ninguém. Todos diante do Senhor somos do mesmo jeito. Ele olha para mim do mesmo jeito que está olhando para o irmão. Ele olha para o irmão do mesmo jeito que está olhando para mim, com olhar de amor, com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia. Mas aqueles homens julgou quem pecou, quem errou. É este olhar de quem se sente superior. É este olhar daqueles que se sente melhor do que os outros. É esse olhar daquele que acha que já alcançou o patamar máximo. Mas o Senhor disse: não, ninguém pecou. Ninguém pecou. Isso aconteceu com outro propósito. Muitas vezes, meu irmão, nós queremos acusar alguém, mas Jesus olha para essa pessoa que nós estamos tentando acusar e diz: você não sabe o que está falando. O que está acontecendo na vida dele é para manifestar a minha glória, para que ele saiba e para que o mundo saiba que eu sou o Senhor na vida dele. Jesus, ele olha e ele não julga. Eu lembro daquela passagem onde todo mundo está reunido para apedrejar uma mulher. Jesus está ali também, e as pessoas queriam pegar Jesus, e diz: Jesus, olha, essa mulher é pecadora, a lei está dizendo que tem que apedrejar, o que você diz? E Jesus olha e fala: olha, é o seguinte, eu vou dizer algo simples. Aquele que não tem pecado, aquele que não tiver nenhum pecado, atire agora a primeira pedra. E um a um foi largando as suas pedras. Aleluias. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os seus acusadores? E Jesus olha para ela e diz: vai, porque eu também não vou te acusar. Os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus, eu costumo dizer isso, irmãos, do dia que eu aceitei a Jesus. Se tem alguém pecador mais do que eu, não sei. Eu fui muito pecador e eu sei que eu continuo pecando, Deus continua me perdoando. Mas nunca Jesus olhou para mim e disse: Edson, eu vou te dizer uma coisa, você era um pecador imprestável. Se não fosse eu na sua vida, Edson, Jesus nunca me acusou de nada. Jesus sempre me amou. É isso que Ele faz com a sua vida. Jesus te ama. Jesus, Ele manifesta com amor na tua vida. Você chega quebrado, olha, irmãos, nós somos terríveis, nós chegamos com o nosso pecado diante de Deus, e Ele fala: filhinhos, vem cá, seus pecados estão perdoados. Então nós olhamos aqui nessa primeira parte, nós olhamos esse homem que estava sendo julgado. E muitas vezes, qual é aquilo que estamos proferindo sobre as pessoas? Estamos repetindo o fato, queremos respostas rápidas.
Não, fala aí, irmão. Não, por quê? O que está acontecendo? Vamos aconselhar alguém, alguém chega e fala assim, ó. Não, mas senta aqui, não. Conta aí, o que está acontecendo? Por quê? Vamos descobrir por quê. Não, você está cometendo alguma coisa. Um dia chegaram para mim e falaram assim, Edson, eu quero falar uma coisa com você. Porque desde que eu me converti, irmãos, a minha grande luta foi na questão financeira. Eu acho que é um tratar de Deus. Eu entendo que Deus está trabalhando na minha vida nessa área. E sempre eu passei por muitas guerras nessa área. E um dia alguém me fez uma pergunta, falou, Edson, pode procurar se tem alguma coisa errada na tua vida. Por que não dá certo para você? Porque você não deslancha nessa área. E por um certo um período eu comecei a acreditar nisso. E eu comecei a acreditar, e eu chorei muito diante de Deus, me mostra, revela se eu estou errando, se eu estou pecando, se eu estou fazendo errado, se é minha avó, se é meu pai, se é meu bisavô, mostra a minha geração, aonde está o erro, eu vou, Senhor, me redimir, eu vou fazer o que tiver que fazer. E o Senhor, filho, não é nada disso. No momento exato a minha glória vai se manifestar, e todos saberão que eu sou o Senhor. E tem muitas coisas, o Senhor me falou ainda, meu filho, tem muitas coisas que eu exponho, eu deixo que todos vejam mesmo, para que as pessoas vejam e contemplem o antes e o depois da minha presença na sua vida. Tem coisa que fica ali quietinha, mas tem coisa que vem exposta. Foi o que aconteceu com a vida desse homem. Jesus, ele estava lá no seu canto, Jesus chama ele, Jesus faz um lodo podre no olho dele, expõe a situação para todo mundo, volta os olhos para ele, com o propósito de manifestar a glória de Deus. Há um propósito na tua vida, há um propósito na tua história, há um porquê de tudo isso, e o porquê e o propósito é único, é a glória de Deus se manifestar na tua vida, a glória de Deus vai se manifestar, e as pessoas verão que Ele é Senhor da tua história. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E muitas vezes o que nós falamos, sabe o que isso é a mão de Deus pesando? Já ouviu essa história? Irmão, a mão de Deus vai pesar. Os crentes gostam de frases assim, né? Pronto. Isso é, sabe o que é fruto? Plantou, vai colher. E sabe que isso gera muitas vezes no nosso coração um sentimento, irmão, de alegria. Está pagando o que fez. Tem que pagar mesmo, Jesus. Deus é justo. Mas na realidade nós não queremos ver a justiça de Deus, nós queremos ver a nossa justiça. Nós queremos ver as pessoas pagando preço, porque nós queremos sentir satisfeito que Deus é justo, meu irmão. Deus é justo e Ele não precisa emplacar e mostrar a sua justiça para ninguém. A Bíblia diz que todos nós, homens e mulheres, crianças e adultos, vamos comparecer perante o Senhor. E vamos prestar conta das nossas ações. Então eu não preciso querer que Deus me mostre que Ele está punindo alguém. Eu tenho que ser compassivo e misericordioso. Eu tenho que sofrer com aqueles que estão sofrendo. Eu preciso chorar com aqueles que estão chorando. Eu preciso, irmão, se condoer com a dor do outro. Eu preciso amar o meu próximo. Aleluia. E o pior é que nós achamos que Deus, Ele é implacável, é um juiz implacável que vai trazer derrota sobre a vida das pessoas. O segundo ponto é um olhar acolhedor. Jesus olha para aquele homem, como os discípulos viam aquele homem, mas Ele olha com um olhar de amor e compaixão. Ele não olha com julgamento, Ele olha com compaixão. Ele olha com misericórdia. E Ele diz, olha, não, vocês estão equivocados com isso. Jesus, quando Ele olhou para você, Ele olhou com amor e misericórdia, irmãos. Quando nós encontramos alguém, quando nós vemos alguém passando por tantas necessidades, pessoas que estão na rua, na sarjeta, pessoas que estão perdidas nesse mundo de trevas, o meu olhar, o seu olhar, o nosso olhar tem que ser um olhar de amor e compaixão. Nós precisamos ir para os nossos lares, irmãos, quebrantados. As nossas orações têm que ser modificadas naquele exato momento. As nossas necessidades têm que ser postas de lado, e aquele momento tem que ser em prol daquela pessoa que o Senhor colocou diante de nós.
que está carente do amor, que está carente de um encontro, que está carente de ver a glória e a manifestação do poder de Deus. Nós não passamos de largo, nós não passamos desapercebido, porque se nós cremos, se nós amamos a Jesus, se o amor de Deus está em nós, meu irmão, nós não somos como o mundo é. Os nossos pensamentos não é igual ao do mundo. Nós não agimos olho por olho e dente por dente, não, nós agimos em amor. E é tão profundo isso, porque quando eu entro nessa questão do amor de Deus, o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, eu chego a uma passagem que Jesus diz: olha, se alguém te ferir um lado, dê o outro. Mas será que nós estamos? Será que nós somos assim? Um dia eu trabalhava numa empresa. Logo que eu me converti, eu era dono daquela empresa. Tive que vender a empresa, fui trabalhar de empregado para o cara. E o cara era macumbeiro, e eu era acabado de converter. E esse homem causava, como ele sabia que eu também tinha saído daquele lugar, ele fazia as coisas lá e soltava fumaça em cima de mim, e falava: vamos, eu quero ver se é crente mesmo, quero ver se você vai aguentar, não sei o quê. E aquilo foi me trazendo assim, angústia. Eu orava por ele e falava: Deus, muda a história dele, me tira daqui. E aí um dia, o Senhor moveu meu coração e falou assim: é hora de você sair. E eu saí de lá, pedi minha conta. Aquele homem fez um cheque da minha indenização, na época de R$300. Eu ganhava em torno de uns 4, 5 mil por mês. Ele me fez um cheque de R$300 para me humilhar. E eu peguei aquele cheque, olhei assim para o cheque, e o Espírito Santo falou assim: apenas receba. E eu saí de lá, peguei nas mãos dele, agradeci e falei: Senhor querido, muito obrigado. Saí para minha casa, falei: Deus, o que eu faço com isso? O Senhor falou assim: apenas cumpra aquilo que eu vou te determinar. E através daquilo Deus foi fazendo algo tão precioso e tão transformador na minha vida e na vida daquela pessoa. Eu aprendi naquele momento, irmãos, o que é dar a face para que o outro bata. As pessoas vinham falando: não, bota na justiça, ele não pode fazer isso com você. Eu falei assim: querido, Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle. Nós hoje queremos o quê? Nós queremos a justiça, nós queremos ir para cima, nós queremos, sabe, não falamos com as pessoas, ignoramos as pessoas. Se a pessoa sente de um lado, a gente quer sentar do outro, a gente passa no cumprimento, não dá para ser. É tanta coisa, irmãos, que Deus precisa hoje mudar a nossa história, porque Ele quer derramar o seu amor de uma forma sobrenatural sobre nós. Nós estamos aqui não por acaso falando desse tema, o amor que transforma. E o amor que transforma começa aqui dentro da nossa casa, começa dentro da nossa igreja, começa na minha vida, na sua vida, na nossa história. E isso vai ecoar para o mundo. Nós não adiantamos falar: olha, Jesus te ama e quer transformar a tua vida. Não, Jesus me ama e transformou a minha vida, e por conta disso eu estou aqui falando desse amor transformador. Aleluia. O olhar acolhedor, um olhar que não julga. E ele fala: esta é a oportunidade que tem para manifestar a glória. Existe uma receita contra o pecado. Contra o pecado, o remédio é o sangue de Jesus. Contra o pecado, meu irmão, não sei como você entrou aqui hoje, não sei como está a tua vida que está me assistindo, mas o que o Senhor mandou dizer é isso: que contra o pecado existe um remédio, o sangue de Jesus, que perdoa e purifica de todo o pecado. No primeira epístola de João, o Senhor fala algo tão tremendo. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se caso vocês pecassem, por acaso se desviarem, lembre que você tem um advogado justo, que é poderoso para perdoar os seus pecados. Nós não devemos pecar, mas Ele sabe que nós podemos de repente cair e errar, e nós não podemos acusar. O papel que o Senhor nos deu é ajudar, é levantar, é suportar, é socorrer, é crer. Um dia um irmão muito problemático, assim, com tantas situações, ele disse assim: pastor, por que você não desiste de mim? Eu falei: sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de você. Quem sou eu para desistir de você, meu amigo?
Nós não podemos desistir da nossa casa, não podemos desistir dos nossos filhos. Quando nós entramos em nossa casa, ainda que as pessoas não conheçam Jesus, o meu olhar tem que ser diferente, um olhar acolhedor, um olhar que tudo crê. Eu creio, Senhor, que a minha casa já é uma bênção, que os meus filhos já são homens e mulheres ungidos, cheios do Espírito Santo. Eu já creio, Senhor, que o meu marido é um homem transformado, que a minha mulher é uma mulher transformada. Eu creio que o meu patrão, Senhor Deus, eu creio que as pessoas que estão ao meu redor, que a minha família já foram alcançadas pelo amor e pela graça do nosso Senhor. Então, o amor transformador. E por último, ou melhor, o amor acolhedor. E por último, um olhar transformador. É esse olhar que Jesus hoje, Ele olha para mim. É esse olhar que hoje Jesus olha para você. Jesus vê aquele homem. Jesus cura aquele homem. Jesus ama aquele homem. E Jesus transforma a vida daquele homem. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Aquele homem não pôde mais parar de falar da grandeza de Deus. As pessoas interrogavam, não, conta aqui, quem foi, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa, foi Jesus. Eu não sei nem onde ele está, mas eu sei de uma coisa. Eu era cego de nascença, e ele me viu. Ele olhou para mim, ele me chamou, ele se compadeceu de mim. Ele cuidou, irmãos, o amor de Jesus é cuidador. Ele cuida. O dia que eu estava para aceitar Jesus, um dia antes, eu falei para a moça que estava pregando Jesus para mim. Eu falei assim, o que Jesus quer comigo? Olha para mim, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa desprezível, eu falo tanto mal da igreja, de Deus, eu creio em outras religiões, eu faço tudo que é de errado, eu pratico prostituição, tantas coisas. E ela olhou para mim e falou assim, olha, Jesus ama você, e Ele não espera você melhor para te amar, Ele te ama do jeito que você está agora. Ele não vai te deixar desse jeito, porque ao encontro com Ele, você será transformado pelo poder que há nele. Está entendendo? Todo homem que tem esse encontro com Jesus, ele não permanece igual. Não dá, eu costumo dizer, gente, o mundo não me cabe, eu não consigo mais me ver na onde eu estava, ou caminhar do jeito que eu estava, porque não dá mais para me encaixar naquele perfil, porque Jesus mudou algo. Do dia que eu disse, num quarto da minha casa, porque foi algo tão sobrenatural, aquela moça pregou, eu falei para ela, tão desacreditada, eu falei assim, olha, então faz o seguinte, vai lá para a sua igreja e ora, se Deus falar comigo, amanhã eu vou na tua igreja. Eu nem acreditava que Deus falava com o homem, irmãos, muito menos comigo, Deus poderia falar com os pastores, com os homens que tinham espiritualidade mais elevada ao meu pensamento. Não, Deus fala com todos. E Ele entrou naquele quarto, eu deitado na minha cama, e Ele falou comigo audivelmente, Ele disse, filho, a partir de hoje, eu mudo a tua história. E eu, como era meio, né, que estava em espírito, achava que algum espírito estava conversando, querendo falar, não entendia, eu não conhecia a voz de Deus ainda. Aquela voz falou no meu ouvido, eu pensei que era algum espírito, e eu virei para o canto e falei, não quero falar com o espírito hoje. Mas aquela voz falou novamente comigo, mas agora não falou no meu ouvido, falou dentro do meu ser. Uma voz que ecoava dentro do meu interior, e ela falava, eu vou mudar a tua história. E naquele momento eu entendi, é o Deus da Sueli, que foi a moça que ganhou para Jesus. É o Deus da Sueli que está falando comigo. Eu levantei, dobrei o joelho e comecei a confessar meus pecados. E falei, Jesus, se o Senhor está falando comigo, eu sou pecador, eu faço isso. E comecei a contar, e chorava e contava, e chorava e contava, e falei tudo para Deus ali. E quanto mais eu falava, mais o meu fardo parecia que estava sendo arrancado dos meus ombros. E ao término daquela oração, eu dormi como eu nunca tinha dormido. Eu tinha problema de depressão por conta das drogas, eu não dormia à noite, e naquela noite eu dormi. E quando eu dormi, no outro dia eu levantei e falei, eu não sei o que você fez, mas eu sei que o seu Deus me visitou, e Ele falou comigo. Naquela terça-feira, em agosto de 1996, eu fui para a igreja, e no apelo daquela palavra, João 3,16,
João 3,16, irmão, tão simples, pastor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Você não foi feito para perecer, mas você foi criado para ter vida eterna. Você foi criado para ser chamado Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, aleluia. E quando aquele pastor começou a falar, e ele começou a dizer assim, exatamente isso: não importa quem você é, se você é um drogado, se você está se prostituindo, se você é uma pessoa que está falido, derrotado, se você está tentando tirar a tua vida, se você segue outro, não importa quem você é, Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história. Eu falei para aquela moça: você falou da minha história para ele? Ela disse: não falei nada. Eu nem sou dessa igreja, mas Deus mandou trazer você aqui, não sei porquê. Eu falei: se você não está falando nada, então é Deus que está falando comigo. E ele responde do altar e fala assim: para você saber que eu estou falando realmente com você, hoje eu faço exclusividade contigo. Numa plateia como essa aqui cheia, o pastor faz o apelo, e naquela noite eu levantei a minha mão. Quando eu olhei, ninguém levantou a mão, só eu levantei as mãos. E eu levantei as mãos, o pastor me chamou. Quando eu saí do meu lugar, fui para frente, a igreja chorando, os jovens daquela igreja foram me abraçando, chorando. Eu falei: Senhor, que lugar é esse? As pessoas não me conhecem, eu sou terrível, Senhor, as pessoas estão chorando. E o Senhor responde no meu coração: esse é o amor que eu tenho para revelar na sua vida, aleluia. Este amor que o Senhor quer revelar a tua vida hoje. O Senhor me trouxe aqui, trouxe essa palavra, e Ele disse assim: meu filho, diga a minha filha, diga ao meu filho, que eu tenho visto, eu tenho olhado para as suas tristezas, eu tenho olhado para a sua aflição, eu tenho olhado para a tua angústia, e o Senhor, Ele vai te chamar do meio da tua aflição, e vai dizer: receba a minha cura, receba o meu toque, receba o poder que vem do alto sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, por favor, aleluia, oh glórias. E desde aquele dia, irmãos, eu não consigo me conter, eu não consigo deixar de adorar, eu não consigo. Pode vir luta, vem a dificuldade, vem os dias difíceis, porque vem mesmo, pode vir. Jesus diz: filho, fica tranquilo, no mundo vai ter aflição, vai ter dor, vai ter luta, vai ter perseguição, mas fique em paz, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Sabe qual a boa notícia? Você não está só. Jesus está vendo você, Jesus está olhando você, Jesus está contemplando a tua necessidade. Jesus está no barco com você. O barco não vai afundar, a tua casa não vai cair, os seus não vão ser quebrados, não, porque existe uma promessa sobre a tua vida. E a promessa não foi de homem, a promessa não foi de instituição religiosa, a promessa foi da palavra de Deus, foi da boca do Deus Todo-Poderoso. E se Ele disse, meu irmão, não há quem possa revogar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, oh, aleluia. Hoje não é um dia qualquer, hoje é o dia de um encontro com Deus. Hoje é um dia, meu irmão, de você sair daqui dizendo: Senhor, algo aconteceu naquele lugar, algo aconteceu, porque Jesus me viu, Jesus me contemplou, Jesus olhou, Jesus parou, e Jesus, meu irmão, chegou até mim. Não foi aquele homem que foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele. Tem hora que nós precisamos ir até Jesus, mas tem hora que Jesus vem até nós. E sabe o que eu creio? E eu quero já estar quase já encerrando essa palavra. Eu creio, irmãos, que Jesus já está visitando a nossa casa. Eu creio que Jesus já está indo. Jesus já está indo lá na nossa casa. Jesus já está estabelecendo a paz que excede o nosso entendimento. Nós não entendemos as coisas de Deus, meu irmão. Nós queremos as coisas no fast food, nós queremos rápido, nós queremos agora, já. Mas o Senhor tem um jeito especial de trabalhar. E nós, quando estamos sensíveis ao olhar de Deus, nós entendemos que é Ele que está operando, é Ele que está fazendo, e nós nos calamos. Sabe aquela coisa que Ele disse ao profeta? O profeta disse ao rei: olha, tão somente fique quieto, não fale nada, somente adore, porque o que vocês estão vendo agora, vocês não vão ver, porque eu vou manifestar o meu poder no meio desta guerra. É isso que o Senhor, Ele traz no meu coração. Deus vai manifestar de forma poderosa. Meu irmão, não precisa falar nada.
Não precisa julgar, não precisa condenar, não precisa, não. Deixa tudo na mão, é o Senhor que faz operar, o querer, o efetuar, é Ele. Eu não faço nada, eu não realizo nada, eu apenas deposito na mão daquele que é tudo e todo poderoso. Quantos compreendem isso em nome de Jesus? Eu não sei como você está hoje, não sei o que você precisa hoje, não sei a sua história, não sei nada, mas eu sei de uma coisa: desde a hora que eu entrei nesta casa, eu sinto a presença do meu Deus neste lugar. Eu sinto o Senhor se movimentando no meio do louvor. Eu sinto o Senhor operando através das palavras. Eu sinto Deus aquecendo os corações. Eu não sei, meu irmão, você, mas eu sei que Ele está trabalhando poderosamente na minha vida e na sua vida. Eu queria que você já se colocasse de pé no teu lugar. E pode glorificar, glorifica. Pastor Paulo diz que nós somos uma igreja que glorifica. Nós somos uma igreja pentecostal, meu irmão. Nós adoramos ao Senhor, e não por aquilo que Ele faz, não, por aquilo que Ele é. Amém? É por aquilo que Ele é, porque eu sei que Ele está comigo e Ele fará coisas extraordinárias em nome de Jesus. Jesus te vê hoje. Jesus está no nosso meio, e Ele não está aqui para condenar você. Jesus não está aqui para te apontar o dedo, dizer para você que você é pecador. Não. Jesus está aqui com os braços estendidos. E sabe o que Ele está dizendo para você? Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Infinito do amor de Deus. Feche os teus olhos e deixa Jesus operar agora. Nós já estamos quase encerrando, mas esse é o seu momento com Deus. E se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente. Se você hoje quer entregar a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui, vem adorando. Vem adorando, vem adorando. Glória a Deus, glória a Deus. Já temos pessoas chegando ao Senhor aqui hoje. Chega aqui. Se você se sente sobrecarregado, se você se sente acusado, se você se sente condenado por alguma coisa, Jesus quer perdoar você e trazer refrigério e alívio. Sai do teu lugar hoje, venha receber o toque do Senhor na tua vida. Sai do teu lugar e venha. E o Senhor diz: vem do jeito que você está. Talvez oprimido, talvez depressivo, talvez pensando em desistir, talvez pensando em dar um fim da tua história. Você que está me ouvindo agora, esta palavra é para você também. Você que está aí nas nossas redes sociais. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e traz refrigério e traz transformação. Jesus te vê, te contempla a tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Só pra me encontrar, não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Espírito Santo, Ele coloca no meu coração. Se nesta noite você sente tanta dificuldade em perdoar, se você sente dificuldade em liberar perdão para as pessoas, perdão para o teu marido, perdão para a tua esposa, perdão para os teus filhos, perdão para alguém que te ofendeu, te magoou, Jesus hoje quer tirar esse fardo do teu coração. Jesus quer te dar vida, porque isso gera morte, gera doenças. Mas quando nós liberamos, nós entendemos o amor transformador de Jesus.
Se você sente hoje a necessidade, eu quero orar por você também. Eu quero apresentar a tua vida e quero que você apresente este fardo que você carrega diante do Senhor. E o Espírito Santo diz que há uma necessidade de você liberar hoje. Libera essa pessoa. Não carrega ela nos teus ombros. Você não precisa carregar isto. Feche os seus olhos, igreja. Deixa o Espírito Santo que está fazendo e agindo. É Ele que está agindo. Libera teu pai. Libera tua mãe. Libera agora essa pessoa diante do altar de Deus. Senhor Deus, Senhor Deus, traz cura agora. Traz cura, libertação aos nossos corações, Senhor. Não permita que nós, Senhor, carregamos aquilo que não precisamos carregar, Pai, porque o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores. O Senhor levou sobre si todas as nossas angústias, Senhor. E a tua palavra diz: se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Jesus está falando com alguém, irmãos. O Espírito Santo está falando com alguém especificamente. Com alguém, com você, querida. Com você que veio e você sente uma angústia, uma dor que você muitas vezes nem sabe de onde vem essa tristeza. Chega. O Senhor está dizendo: chega. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Chega. Chega. Entrega a Ele hoje. Abra o teu coração aí mesmo no teu lugar. Que Ele possa quebrantar o teu coração, que você possa sentir o toque do Espírito de Deus na tua vida agora. O Espírito Santo pediu mais um minutinho seu. Ele está curando alguém, Ele está curando alguém, Ele está curando alguém, Ele está curando alguém. Ele está vendo você, Ele está enxergando você atrás das malhadas. Deus está te vendo, Deus está te observando agora. Ei. Deus está te enxergando agora, porque Ele te contemplou antes, Ele viu as tuas lágrimas antes, Ele viu a tua dor antes. Antes de você estar aqui, Ele já estava te observando. E Ele só está confirmando, porque você mesmo orou e disse: Senhor, o Senhor não está vendo as minhas dores. Senhor, o Senhor não está olhando e vendo as minhas dores. Deus está te respondendo e dizendo: sim, eu vi, eu vejo, eu contemplo você. E você, Deus está tocando aí. Pai, esta obra é tua, essas pessoas são tuas, esse povo é teu. E se o Senhor trouxe essas pessoas aqui, Pai, não foi por acaso, foi porque Ele te ama. Ele diz assim: esqueça das coisas velhas, porque eu já não me lembro mais. Ele apaga o teu passado e Ele escreve uma nova história. É daqui para frente, é daqui para lá, é o novo.
Não importa o passado. O importa é agora. Você crê que Jesus tem uma obra na tua vida? Você que já entregou a tua vida para Jesus, quer entregar a tua vida hoje para Jesus? Aleluia. Eu queria convidar o nosso pastor para orar por essa pessoa tão preciosa. Aleluia, pastor.